Primeiro, via WhatsApp, o Bolsonaro recebeu de aliados várias reclamações sobre suas agendas nos Estados Unidos. Vamos lembrar, o Bolsonaro, quando saiu do Brasil, ele prometeu que faria agenda de estadista nos Estados Unidos, promessa que eu não acreditei, você que está assistindo obviamente também não acreditou, mas os bolsominions e os aliados do Bolsonaro acreditaram. E aí acontece que o Bolsonaro chega nos Estados Unidos e quais são as agendas dele? Participou lá, fez uma palestra ilegal, né? A palestra era paga para o quê? 50 apoiadores. Aí fez outra palestra ali, aí tinha mais gente, 90, 100 pessoas. Aí participou de outro evento lá da comunidade brasileira, com 80, 90, 100 pessoas. Aí fala, peraí. Os aliados falam, uma coisa é agenda de estadista. Um ex-presidente que chega, fala para pessoas importantes, se encontra com empresários, fala com políticos, faz articulação. Outra coisa é o cara deixa de ser presidente da República e começa a dar palestrinha para 100 pessoas. E não é 100 pessoas assim, nossa, está falando com empresários, está falando com políticos, senadores, parlamentares. Não! São 100 bolsominions aleatórios que moram nos Estados Unidos e resolveram pagar 10 a 50 a 100 dólares para ver o ídolo deles falar. Quer dizer, é uma agenda irrelevante. E o Bolsonaro está fazendo agendas relevantes todos os dias. Eu comecei a ver lá em Chernobyl a divulgação dos eventos e do que o Bolsonaro está fazendo. Ele não vai só em evento falar, não. Ele vai em muitos locais onde ele não fala nada. Olha, é um pior que o outro. Ele foi num evento lá de atiradores, chama Safari Zone, uma coisa assim. Um evento lá de caçadores. Aí ele foi lá, o que fez o Bolsonaro? Tirou meia dúzia de fotos e só isso. E aí eles divulgam lá nos grupos bolsonaristas como se o Bolsonaro tivesse uma mega agenda, um negócio assim. Os próprios bolsominions começaram a perder a paciência, falar, peraí, estamos aqui sob a ditadura petista de um ladrão e o nosso capitão está lá nos Estados Unidos participando de safari. Não é um safari verdadeiro, mas chama safarizando porque eles vão lá para caçar. Peraí, como assim? Então, aliados do Bolsonaro já falaram, você está perdendo muito cacife político, e não só entre os seus eleitores, você está perdendo cacife político entre os deputados bolsonaristas. Então, uma guerra na direita por sua culpa, Bolsonaro. Ou você volta para o Brasil e ajeita as coisas, mesmo com risco de ser preso, ou você fica aí e desiste do resto. Então, o Bolsonaro começou a ser confrontado com isso. Enquanto isso tudo acontecia, uma outra notícia que os deputados bolsonaristas comemoraram muito essa semana, mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro não gostou. A versão oficial, o Bolsonaro não fala nada. Ele não fala nada nos grupos, não fala nada, mas a versão oficial é que, essa é a nova tentativa aí do Bolsonaro para ferrar o Lula. Porém, o que acontece é o seguinte, o Jair Bolsonaro não foi consultado e não quer. Conseguir assinaturas, tanto na Câmara como no Senado, para uma CPI do dia 8 de janeiro. Vamos lembrar, quando teve o ato terrorista, a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, os deputados e senadores petistas enfim, da situação, governistas, começaram a assinar requerimentos de CPI para investigar os atos de 8 de janeiro. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, 8º dia de governo Lula, nem 8º, né? Se você pensar que o governo começa mesmo dia 2, era 7º dia de governo Lula, uma semana de governo. Atentado terrorista. Invadir ali, a gente viu a conivência do exército, a polícia não fez nada, fica aquela situação. Estávamos acostumados com o quê? 4 anos de governo Bolsonaro e 2 anos e meio aí de governo Temer. O que aconteceu no governo Temer e no governo Bolsonaro que a gente pode se lembrar sobre investigações? Não dava em nada. Era isso. Investigavam, chegava num momento em que o Bolsonaro aparelhou as instituições de tal forma que as investigações todas paralisavam. Porque os delegados não iam mais para frente com a investigação, porque sabiam que seriam exonerados, seriam transferidos, enfim, a ferrar com a carreira deles. Então eles paralisaram as investigações esperando o Bolsonaro não ser mais presidente. Ou o delegado que ia além, vou dar o exemplo do delegado lá, Calandrini, da investigação dos pastores corruptos. Ele ia além, e aí ele era exonerado, era transferido. A investigação depois disso parou, está paralisada até hoje. Quer dizer, o Bolsonaro se safava. Então a gente imaginava, peraí, se não tem investigação nesse país, vamos fazer CPI. Exemplo, não teve investigação nenhuma do Ministério Público apontando todos os crimes do Bolsonaro durante a pandemia da Covid. O Procurador-Geral da República é um criminoso, em qualquer país sério, Augusto Aras, é para prender, jogar a chave fora e esperar ele apodrecer. Quando esse cara tiver, se ele viver até os 100 anos, quando ele tiver 100 anos, estiver podre, morrendo, aí, mesmo assim, você não abre a chave. Porque ele é cúmplice de genocídio como Bolsonaro, como Pazuello, como outros todos.
E aí o que aconteceu? Aí o parlamento, no caso o Senado, resolveu investigar os crimes porque a Procuradoria não investigava, a Polícia Federal não investigava, ninguém investigava. Ok. O que aconteceu depois do 8 de janeiro? Começaram a colher assinaturas exatamente porque estavam mal acostumados numa situação em que ninguém investiga nada. Vamos falar, peraí, os bolsonaristas vão sair impunes? Não, não vão. O Renan Calheiros está louco por uma CPI porque ele quer aparecer mais. O Renan Calheiros gostou da CPI da Covid, ele recuperou muito do cacife político dele na CPI da Covid. E veja bem, tem CPIs que CPI só para ir ali perseguir, fazer alguma coisa. Tem CPIs que são inúteis. E tem CPIs onde realmente você está indo para cima de um fascista maldito, você tem ali uma coisa nobre na CPI. Então ele aparece por um motivo nobre. Tá. O que acontece é o seguinte, a Polícia Federal começou a investigar. Já no dia seguinte, mais de 1.000 terroristas foram presos. Tinha fila de ônibus de terroristas ali presos. Aí foi preso Anderson Torres. Aí foram presos outros vários. Agora tá faltando aprender mais dos cabeças da operação, mas o Flávio Dino deu uma entrevista no Estadão em que ele falou, calma, gente. Calma. A gente não tá prendendo só os executores. Prendemos Anderson Torres, prendemos alguns outros aí da Polícia do Distrito Federal, prendemos alguns outros, mas calma, a investigação vai chegando. Começa de baixo e vai subindo a investigação. Calma. Tá, então já mais dos financiadores, muitos já estão presos, mais serão presos e mais os organizadores serão presos. Ok, ou seja, está tendo investigação. Então o pessoal da esquerda falou, não, é melhor não ter CPI, porque nesse caso o risco de CPI é maior do que o benefício. Se não tem investigação da PF e nem da PGR, o que acontece? Você faz CPI. Ah, tem um risco a CPI virar, ficar alguma coisa que o governo não quer? Tem. Mas pelo menos você está fazendo uma investigação que os órgãos competentes não fizeram. Se os órgãos competentes estão investigando, para que CPI? Não tem motivo. A CPI vai expor muita coisa. Vai, mas os órgãos competentes da Polícia Federal, a PGR, etc., vão expor também quando apresentarem as denúncias. Principalmente contra os mais graúdos. A Polícia Federal do Flávio Dino, obviamente, vai expor tudo, não tenha dúvidas. Assim como Alexandre de Moraes já vai expor muita coisa. Ok. O que aconteceu? A oposição começou a tomar uma estratégia, e veja bem, é uma estratégia burra da oposição, uma estratégia muito burra, que é a estratégia de querer a CPI para tentar culpar o Flávio Dino e o Lula pelos ataques terroristas. É uma estratégia muito burra porque a sustentação dessa teoria deles não dura nem 2 minutos de conversa. Eles dizem que o Flávio Dino foi avisado pela BIM de tudo o que aconteceria. Foi, só que o Flávio Dino não tem como evitar o que aconteceu. E eu lembro no dia 8 de janeiro à noite, eu fiz um vídeo aqui, eu falei, pô, Flávio Dino, o Flávio Dino, por que não colocou a Guarda Nacional ali em frente ao Palácio, se ele sabia um dia antes? Pois bem, o Flávio Dino explicou, a Guarda Nacional tem menos de 1.000 homens, dos quais mais de 80% estão na Amazônia. Em Brasília, da Guarda Nacional, não tem nem 50 homens. A Guarda Nacional não, Força Nacional. Tanto é que o Flávio Dino falou já no dia seguinte, continua falou na entrevista ao Estadão o seguinte, temos que criar uma guarda diferente, uma polícia que serve à presidência da República. Aí sim, ele falou o nome que eu citei aqui antes, Guarda Nacional. E aí é uma polícia que tem um efetivo, porque a Força Nacional pega PMs emprestados de todo o Brasil, não tem nenhum efetivo, é rotatório, né? Rotativo. E aí, como tem muita rotatividade, o que acontece? Eles não são treinados para atuar em conjunto, são poucos homens, é uma situação bem precária, por isso que não tinha como o Flávio Dino fazer absolutamente nada. Quem tinha que fazer era o órgão estadual, Ibanez Rocha e Anderson Torres não fizeram. E o órgão militar, que era o GSI, também não fez. Então, a sustentação dos bolsonaristas não se sustenta por 2 minutos. É uma situação que cai em menos de 2 minutos de conversa. Fala, peraí, não tinha o que o Flávio Dino fazer. A Polícia Federal não é ostensiva. Polícia ostensiva é uma polícia que tenta evitar o crime antes de acontecer. A Polícia Federal é para fazer operação, uma polícia investigativa que faz operações. Polícia ostensiva é a Polícia Rodoviária Federal. Mas a Polícia Rodoviária Federal só pode fazer ronda nas rodovias federais. O Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes não é uma rodovia federal. Aí o que acontece? Não tinha o que o Flávio Dino fazer. Quem tinha que fazer eram todos bolsonaristas. Aí, olha só, avisaram pro Bolsonaro, conseguir uma assinatura da CPI. O Bolsonaro não gostou muito não. Por quê? Porque uma das estratégias que o bolsonarismo está usando, eles já usaram várias vezes, eu vejo como a esquerda cai como patinho nessa estratégia. Muitos caem como patinho. Qual é a estratégia? O bolsonarismo faz uma coisa errada, aí eles viram o que eles fazem para falar que é culpa da esquerda. De uma maneira bem burra. É o que a esquerda faz, a esquerda fica com medo, porque é isso que acontece na esquerda. As pessoas ficam com medo e param de falar do assunto.
É isso. Fizeram várias vezes. No 8 de janeiro não conseguiram, que foi uma tentativa de golpe de Estado, a gente continua falando, e tem muito bolsonarista sendo preso. Mas eles continuam. E aí o que acontece? Muita gente da esquerda começou a ser contra a CPI por causa disso. Com medo, essa CPI vai virar, vai ser contra o Lula. O Lula não é tonto. O Lula sabe que a CPI se sabe como começa e não sabe como acaba. A chance de uma CPI, para investigar isso, acabar detonando o Bolsonaro é de 90%. Mas o pensamento do Lula, que é um político muito mais experiente do que eu, você ou qualquer outro aí que esteja assistindo o vídeo. Se eu tenho 10% de chance dessa CPI virar e o Centrão começar a fazer chantagem contra o meu governo, usando a CPI, para mentir contra mim em rede nacional, tem uma chance de 10% disso acontecer, bem pequena, mas tem. Ou eu posso simplesmente confiar na Polícia Federal do meu ministro Flávio Dino, na investigação conduzida pelo Alexandre de Moraes, e na Procuradoria-Geral da República. Se não fizer nada a PGR agora, não interessa o que a Polícia Federal está fazendo. Mas a partir de setembro vai ser o Procurador-Geral da República do Lula, indicado pelo Lula. E o Lula já falou, e continua falando, isso que eu tô feliz, li algumas matérias dessa semana, que ele não vai escolher gente bunda mole, como ele fez quando foi presidente, como a Dilma fez. Não vai mais cometer os erros. O Lula toda vez que ele tinha indicação por STF ou para a Procuradoria-Geral da República, o Lula fazia assim. Ele ia lá, chamava o ministro e falava, me dá uma arma. Pegava um revólver e dava um tiro no pé. Às vezes falava, dá uma bazuca, que o meu pé tá pouco furado. Era isso que fazia o Lula. Agora falou que não, agora vai para cima do Bolsonaro. Então não precisa de CPI. O que acontece é o seguinte, os bolsonaristas sabem, e o Bolsonaro sabe que se tiver CPI, a chance dessa CPI virar contra o que os bolsonaristas querem e só para cima do Bolsonaro é de 90%. A ver aí os próximos passos. Tá piorando, viu? Agora já se fala que o Bolsonaro só pode voltar em maio ou junho pro Brasil. O covardão. Peça aí sua inscrição no canal. Falou.